E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo as últimas notícias do São Paulo, provável escalação e todo o pré-jogo São Paulo e Grêmio lá no Morumbi. Então antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal. São Paulo aí buscando a permanência, né? Entrar novamente ali no G4 para quem sabe brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Já sabem, né? A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, trazendo os meus comentários. A gente vai debater e comentar muito sobre esse São Paulo e Grêmio, sobre o Zubeldia, sobre o time e afins. Créditos e direitos autorais vou estar deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pra gente, agora já voltamos ao trabalho e fazer um grande jogo amanhã. Muito bem, tá aí o Ferreirinha falando, não à toa, foi escolhido para falar ali nas mídias oficiais do São Paulo, porque na verdade ele veio do Grêmio, queria muito jogar pelo São Paulo, é São Paulino, e Massa, sobre ele se transformou num jogador mais útil para o São Paulo com a chegada do Zubeldia, com muito mais consciência defensiva, desarmando lá atrás, não sendo apenas o pontinha que sai driblando, virou um jogador muito importante, tanto que virou titular no 4-2-4 do Zubeldia. Eu concordo com você. Acho que o Zubeldia trouxe mais um jogador para o elenco do São Paulo que estava ali meio que empoeirado, né? Não se discutia muito a questão do Ferreirinha como titular ou jogando, fazendo o lado esquerdo. E ele se provou. Eu lembro que de uma fala, acho que foi do Zubeldia mesmo, que ele disse que o Ferreira estava meio assim, meio tristão, chamou ele, conversou. Excelente, é o trabalho ele mesmo, né? técnico. O Ferreirinha foi lá falar com ele, pô, eu tô com mais chance, papapá. Exatamente, o que eu preciso fazer? Eu não sei, cara, se eu fosse jogador, eu chamaria o treinador e falaria, me diga o que eu preciso fazer para melhorar. Você já não fez isso no seu trabalho? Eu já Mas fiz muitas vezes, cara. Chegar no chefe e falar, meu, o que eu preciso fazer? Milhares de vezes eu fiz isso, cara. Eu também. Eu fazia isso, com muita frequência no tempo de jornalismo diário, Rádio News, né? Porque não é fácil você ter que... Eu não vou falar do meu caso, você é diferente. Mas o meu caso, eu não tive uma formação, como se diz, uma formação muito letrada, assim, como jornalista, sabe? Uma formação, eu tinha que trabalhar, fazer faculdade trabalhando, então, para mim, a faculdade foi indo. Então, quando eu caí na rádio que eu trabalhava, que tinha temas difíceis, né? Política, economia, você, precisa melhorar, precisa estudar, aí eu fui fazer pós e tal. E o jogador, ele precisa falar, vem cá, você quer que eu marque mais? Me ajuda. Tem forma, tem jeito, tem treino para isso, né? Me deixa fora 2 jogos, que eu vou passar 1 hora a mais do meu dia fazendo o treinamento. Pega um menino aí da base, um auxiliar, traz para mim, me ajuda. E aí eu quero uma oportunidade. Se eu for bem, aí você ganha uma opção. Não é dizer para o treinador, me dá a oportunidade que se eu for bem, você está perdido. Não, se eu for bem, você ganha uma opção. Ou, em outra medida, me dá uma oportunidade porque eu sou bom e eu jogo, não sei, vide Rames Rodrigues, né? Bom, aí é difícil, hein? Vessa, o William Guerra falou que vai mandar, hein? Próxima quarta eu mando, o meu é quarta-feira. Tá Viu bom, quanto tem audiência de toda parte do Brasil, até do estrangeiro, admirável. Boa. É isso aí, War, queremos. E o Leonardo Santos falou, seu pedido é uma ordem. Portanto, teremos, hein? Leonardo Santos, veremos, enfim. Leonardo Santos. Que manda sempre mensagem pra gente. Vessa, Ferreirinha é uma das peças desse São Paulo que encara o Grêmio hoje. Grêmio desesperado também. Se eu fosse corintiano, eu estaria torcendo pro São Paulo hoje, mas não sei se é o caso, né? Porque seria bom pro Corinthians se o Grêmio perdesse. O Grêmio está numa situação difícil, mas vem ali de uma vitória muito importante contra o Operário, né? Teve o Copa do Brasil no final de semana, acabou dando uma tranquilidade. Aliás, o sorteio amanhã, em 14 horas de Copa do Brasil. E o Grêmio se classificou. Me parece ali, até na coletiva do Renato, assisti boa parte dela, já era um Renato menos combativo, sei lá, quebrando o pau menos ali com os jornalistas. A vitória fez bem. O Kahneman não joga, tá fora. O Gemerson também, o outro zagueiro também tá inscrito, tudo, mas também não vai jogar. Acho que o Gustavo Martins também tá fora. E é um Grêmio que fez 1 pontinho como visitante, só empatou com o Atlético de Goiânia até agora como visitante. 6 jogos, né? Cara, 1 pontinho só como visitante.
e pega um São Paulo que só perdeu uma vez com o Zubeldia em casa, que foi pro Cuiabá, certo? Isso. Uma derrota só. Então, assim, naquelas famosas odds aí da fezinha por aí, certamente estão pagando pouco para a vitória do São Paulo e pagando muito para a vitória do Grêmio. Há, para mim, um claro favoritismo aí por parte do São Paulo, que vem fazendo uma boa campanha, para muita gente acima até do esperado, porque está ali na bica ali dos pegar os melhores do campeonato, pelo menos dando aquela do tipo, oi, tô aqui, hein, ó, não tô longe não. Dessa vez vocês estão me ouvindo, ao contrário de outros campeonatos. São Paulo gritava lá um pouco mais de baixo, ninguém nem escutava lá em cima. Mas me parece apesar dessa vitória aí, dessa vitória contra o Operário no final de semana, um Grêmio talvez aí um pouco mais confiante, mas me parece um São Paulo bem favorito para o confronto de hoje. Eu dei o palpite ali da vitória do Grêmio, muito por conta de querer fazer os 3 pontos, tentar os 3 pontos sozinho, ou pelo menos um ponto sozinho, mas eu vejo o São Paulo bem favorito. Apesar da camisa azul do âncora, eu tô com o meu querido Vessa com descansado. Se o São Paulo entrar com jeito de máquina de moer carne, passa pelo Grêmio. Eu pus 1-1 para provocar o André, para ter um palpite diferente dele, porque se ele errar eu acertar eu encosto. Mas são estratégias do bolão. Mas eu vejo o São Paulo muitíssimo favorito. Calma, torcedores, calma. O jogo hoje. Realidade, meus amigos. Bom, passado essa parte lúdica do nosso programa, vamos a um possível time do São Paulo. Olho na tela. O time deve ir com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Ferrarese, que volta da Copa América e não tem o Alan Franco, que foi expulso contra o Galo, naquela arbitragem, daquele jeito, e o Wellington. Alisson, Bobadilha. Por quê? Porque o Luiz Gustavo também tomou cartão e não pode jogar. Pecado, hein? Porque o Luiz Gustavo está jogando muito bem. Então, entre o Bobadilha, que também volta da Copa América. Ô, italiano, pega os 4 da frente agora aí. Pega aí. Aí, ó, Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri, o quarteto de ataque, que é o quarteto que vem jogando mesmo do São Paulo. Muita gente falava, não dá para ter os 3, não dá para ter os 3. Lucas, Luciano e Caleri não dá. Os 3 estão jogando e tem funcionado. Só um detalhe, Massa e Vessone, com a entrada do Bobadilha, muda um pouco o meio campo, porque o Alisson, ele se transforma no primeiro volante, o que é pior. Ele é um pior primeiro volante do que segundo, e o Bobadilha joga um pouco mais avançado. Então, teremos um time que marca menos. E aí, Ferreirinha e Lucas vão ter que cumprir esse papel de maneira importante. Outra mudança, como eu falei, o Ferrarese não joga o Alan Franco. Muitas jogadas do São Paulo começam pelo Alan Franco, que sabe sair jogando muito bem. O Ferrarese até sabe sair jogando bem, mas não tão bem quanto o Alan Franco. Diga lá, Massa. Não, você perceba que nesse modelo de jogo, eu estou apontando para o telão aqui que está mais perto, que se o Lucas, Luciano, Ferreirinha e o Caleri não ajudarem, o São Paulo vai ficar exposto. Sim. Acho que um dos maiores méritos dos Beldia é colocar esses caras para fazer o para trás mente. Porque sobretudo fica essa discussão do 4-2-4, que é uma bobagem. Ninguém joga no 4-2-4 90 minutos, gente. O futebol é um organismo vivo. Os jogadores se mexem, se movimentam, as coisas se modificam. O Lucas pode fazer um gol vindo por dentro e o Luciano pelo lado. O importante é como que eu vou marcar. Quem vai fazer o quê na hora de marcar. Então, se o Lucas estiver na vaga do Luciano, ele tem que vir até o final para acompanhar. A discussão era física do Lucas. Lembra? A discussão era física, porque das 2 contusões que ele teve, coincidentemente foi jogando pelo lado, correndo atrás do lateral. Então, ele pode jogar aonde ele quiser, aonde o treinador achar que pode, desde que ele esteja preparado para isso. Me parece que está, porque o São Paulo vem numa sequência. Então, mas ó, tá tudo bem. E esse é um ponto. Eu sou torcedor do São Paulo e vou para a arquibancada. Uma coisa que eu não aceitaria hoje de jeito nenhum é não ter intensidade. O time não joga há vários dias. Sim, sim. Está uma preparação maravilhosa, que nem na Europa se tem um tempo que o São Paulo teve. O próximo jogo é outra coisa. É o maior hoje tempo que o Zubeldia teve. Então, hoje não dá para não aceitar, até se for esticar a corda, demorar a primeira substituição. Cara, hoje dá para ter intensidade, correr, marcar, pressão alta, se for o caso. O Grêmio jogou domingo, né? Naquele gramado completamente... A estratégia do São Paulo dos últimos jogos foi a seguinte: tinha 4 jogos seguidos
E aí o Zubeldia, depois de tomar aquela cacetada do Vasco, resolveu, ó, vamos mudar, não dá para ficar poupando. Esticou a corda. Foi, levou todo mundo no limite e deu certo, ganhou os 4 jogos. Aí quando teve um tempinho a mais, teve aquele jogo contra o Galo, que teve todas as situações, a arbitragem, não sei o que e tal. E perdeu. Então aí teve mais esse tempo todo para encarar o jogo de hoje. Então eu tô com o Vessone, né? Você pode jogar bem ou jogar mal é outra coisa. Agora intensidade não dá para abrir mão nesse jogo. Acho que amassar o Grêmio é uma obrigação do São Paulo. Amassar no sentido físico. Físico, é. E você falou sobre o Lucas. O que tem acontecido, Massa, e falo porque eu tenho, claro, visto bastante os jogos do São Paulo, o Lucas, diferentemente do Ferreirinha, ele faz um outro papel na marcação, porque ele não joga totalmente aberto. Ele joga quase como um meia pela direita. Às vezes ele reveza com o Luciano, então nem sempre é ele que vai correr atrás do lateral ali até o fim. Ele ajuda, ele é um cara muito forte ainda fisicamente e tal, mas ele não é como o Ferreirinha, que está em todo lugar do lado ali. Então é mais importante ainda o fator Ferreirinha, né? Porque o Ferreirinha volta e equilibra o meio campo com 3. Bobadilha e o Alisson pode fazer a marcação do lateral pelo lado esquerdo, enquanto o Lucas está mais por dentro. O Palmeiras joga com... quando o Abel descobriu, achou o Lázaro mais como meia por dentro, né? O Rony tem jogado assim, como um segundo homem por dentro, não como ponta. O Palmeiras cresceu, são 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então, talvez o Zubeldia tenha localizado algo, encontrado algo que evite que o Lucas tenha que ir e voltar o tempo todo. O Ferreirinha pode fazer isso. Ele jogando mais por dentro, ele vai voltar cortando o caminho. Lembra que eu sempre uso aqui o termo da... cortina. Exatamente, daquele negócio que segura a cortina. Se você fizer assim, é mais fácil, menos desgastante a marcação do que você ter que fazer linha reta. Linha reta é o tempo todo atrás e não tem jeito. Lembra quando o Abel inventou o Henrique marcando o lateral do São Paulo? Sim. Era aquilo lá, tem que ir atrás do cara. Se o cara for no banheiro, tem que ir junto. Entendeu? O Lucas é um desperdício fazer isso. Ainda sobre esse jogo, Vessa, vai ser o reaparecimento, vamos dizer assim, para o público e para a imprensa e tal, do Zubeldia depois daquele que ele ficou bravo lá no último jogo e deu o que deu, ele vai reaparecer lá, lembrando, ele reclamou da arbitragem e atacou o repórter, o Sibila, que estava lá, o repórter da Será ovacionado pela torcida por isso, muito provavelmente. Será ovacionado pela torcida hoje, tem esse detalhe, vai ser o primeiro jogo dele no Morumbi depois do Fico, né? Depois que ele foi lá sondado pela seleção do Equador, mas não, vai ficar. Então a torcida está, no caso de amor com o Zubeldia, e a torcida organizada vai promover um protesto contra a arbitragem. No primeiro minuto do primeiro tempo, ou nos 10 minutos do primeiro tempo, e a mesma coisa no segundo tempo, vai ter um apitaço lá contra a arbitragem. Os caras vão mostrar os cartões vermelhos gigantes também. Esses detalhes do jogo hoje, que eu acho que pro time, que é sempre o que mais importa, não vai ter nenhum reflexo negativo. Eu acho, sinceramente, pelo contrário, é o tipo de manifestação que para os jogadores vai ser ok, para o treinador vai ser ok. No mundo São Paulo, me parece ser prévias aí de acontecimentos que a torcida vai estar com o nosso treinador e apoiar contra a imprensa, tá tudo certo. Vamos fazer o protesto contra a arbitragem. Para o time também, me parece tudo ok. Acho que são mais aí situações positivas até para o time em si. Não vejo nenhum problema quanto a esse tipo de manifestação. E só um último pitaco no campinho. Impressionante, na fase boa do Igor Vinícius, o Rafinha voltou e ninguém nem fala, né? Tem que jogar o Rafinha. Jogou até um pouquinho, mas... Mas tipo, não. Voltou o dono da posição, né? Não tem esse sentimento, Não, né? não tem. Até porque o Rafinha está ainda bastante fora de forma. Ele entrou um pouquinho lá contra o Galo, mas porque o Igor Vinícius sai todo o jogo, né? Ele também não aguenta ir até o fim dos jogos.
O São Paulo, então, portanto, encara o Grêmio. O Pablo Leite fala, com essa janela do São Paulo mais vazia que o meu bolso, se não trouxermos um substituto para o Wellington e liberarmos ele para a Inglaterra, teremos um grande problema para o final da temporada. Sim, teremos sim. O São Paulo até agora não se mexeu na janela, ou pelo menos não conseguiu se mexer. Tem essa história aí do Thiago Mendes, mas está bem enrolada, parece que não vai virar. Me parece que dos melhores do campeonato, talvez é o único que não tá fazendo nada, certo? O Bahia, talvez? O São Paulo está tentando aí o Thiago Mendes e o Alexandre, mas os dois são muito difíceis e até agora não tem nem. Eu me lembro daquela telão que a gente mostrou, o São Paulo era quase zerado ali, não tinha quase ninguém. Sim, e perdeu o Diego Costa agora. Perdeu o Diego Costa. A saída da janela foi a saída do Diego Costa. Mas, torcedor, o que talvez possa estar acontecendo e você nem esteja sabendo, é propostas para outros que o São Paulo está conseguindo segurar ou dar de ombro assim, e isso talvez a diretoria ache que possa ser reforço. Sei lá, estão tentando mundo árabe, tentando o Lucas, não sei, estou chutando aqui. E talvez ela está conseguindo manter, Zubeldia, não vou crescer, mas eu não vou também te lascar aqui, eu vou conseguir segurar. Possa ser, sei que para o torcedor muitas vezes isso não ajuda, mas... Tem um dilema que é o São Paulo andar, tentar voltar a ter equilíbrio financeiro. Né? Sim. Esse é o... Isso é não pode ser uma discussão, tenho dinheiro, contrato bem, não tenho dinheiro, não contrato ninguém. Entendeu? É preciso competência. O fato... Porque o fato é, quem joga mais, o Rames ou o Navarro? O Navarro potencialmente ou... Não, olha hoje, quem é que joga mais? Navarro. O Navarro, jogador do Palmeiras? Não, o Rames. Bom. O Navarro foi vendido para ele. Sim, pois é. Não é possível. Você entende? E, Porque o dinheiro, ele não brota em árvore, sabemos todos, né? Não tem uma árvore chamada Pix, não conheço. Para você fazer ele acontecer, ter um pouquinho mais de fôlego, respirar um pouquinho mais, você tem que agir. Não basta ficar sentado esperando o agente trazer uma proposta. Então, o São Paulo, para agir na janela, precisa resolver essa pinimba de 1.200, né? Sim. Mensal mais 10 de dívida para trás. Cara... O fato é, o São Paulo só não se mexeu na janela porque não tem dinheiro. Essa é a questão. Mas e a minha cobrança... Porque ainda não se organizou. Então, e a minha cobrança não é que o São Paulo faça loucura ou coisa que não pode fazer. Não estou falando isso. Mas acho que dá para... Como o São Paulo ainda tem uma margem enorme de crescimento para a receita, o Arnaldo vem falando que o clube está melhorando ano a ano e está aumentando, mas o São Paulo hoje para no 600. Se ele tivesse arrecadando 800 e alguma coisa, ele já talvez ele teria um negocinho para investir. Fala o nome de um galã aí, um homem bonito que você acha bonito. Eu? Fala aí. Vessa. Me ajuda aí, Vessa. O Thor lá, o cara que é o Thor. George Clooney? George Capitão Clooney. América. Tá bom, então... George Clooney. Tô eu e o... Esse é meu do passado, mas tudo bem, vai. Tudo bem, vai. Tô eu e esse sujeitão aí, andando na rua. Né? Depende do que você falar. Quem é mais palmeirense? Você. Não, filho, vamos olhar. Faz a uma primeira massa impressão. melhor. Quem é o Capitão Boina? A primeira impressão qual é? A beleza do cara, meu irmão. Então, eu não acredito que você vai numa feira com o Rames e o Navarro. E o Navarro, o pasteleiro compra e o Rames fica lá, olhando pro verdureiro. Não é possível, meu irmão. É incapacidade, é incompetência, velho. Muito bem, vamos ouvir o que disse agora para falar sobre o Flamengo, porque o Wesley falou no Flamengo. Tem história do Gabigol aí, hein? Vamos ver. Já deixa aí embaixo o seu palpite, deixa aí embaixo a sua opinião sobre o jogo de hoje. E vamos começar falando dessa questão Ferreirinha, né? A gente escutou os comentaristas falando, o Ferreirinha nunca foi tão discutido. Pelo contrário. A entrada do Ferreirinha no time do São Paulo sempre foi discutida. Principalmente quando o São Paulo fazia más atuações. Por quê? Vocês sabem, eu já falei aqui, volto a repetir, eu sempre prefiro um time que tenha pontas. Eu acho que o time fica mais rápido. O São Paulo, o Zubeldia não quis mexer muito e colocou o São Paulo para atuar nesse maldito 4-2-3-1, que eu particularmente não sou fã. E atuava com 3 meias, Nestor, Luciano e Lucas, porque o Lucas ele não atua como ponta, ele atua como meia ponta, que é mais um meia do que o ponta. E o São Paulo ficava muito previsível. Por quê? Porque o Nestor,
ele era um meia que ele é um meia de condução, ele é um meia sabe, de dinâmica, vamos dizer assim. O Lucas, atuando aberto, ele é o cara do drible. O Lucas, mas ele não é como o Ferreirinha. Deixa eu ver como é que eu vou explicar. O Ferreirinha, todos os dribles dele são em direção à área. O Ferreirinha, ele sempre dribla buscando a área, em direção ao gol. O Lucas, ele dribla não só em direção à área, ele dribla para o meio, ele dribla para trás, ele dribla para fora, porque o Lucas, ele cria jogadas com o drible. Nós, hoje, no time do São Paulo, o São Paulo não tem um meia de criação, um meia de ligação, o cara que pensa o jogo, o cara que dá dinâmica. Por mais que o Rodrigo Nestor seja um cara de dinâmica, mas o Rodrigo atua como meia esquerda, né? Então ele tem como função fazer dupla do lado esquerdo com o lateral esquerdo e ajudar na marcação. Mas nenhum desses jogadores tem a familiaridade com o último passe, com o passe entre linha, com a inversão de jogo, com aquele passe que deixando o atacante na cara do gol. O São Paulo não tem isso. Então você tinha o Lucas, toda a criação do São Paulo ficava dependente do Lucas driblar alguém. Por quê? Porque o São Paulo se tornava um time muito previsível. O Luciano, ele não é meia. O Luciano, ele é um ótimo segundo atacante. Mas como meia, o Luciano é ridículo. Qual foi a última assistência que o Luciano deu na temporada? Aquela assistência contra o Bahia, se eu não me engano. O Luciano tem menos assistência que o Igor Vinícius na temporada. Já falei isso aqui. O Luciano, nós estamos no mês 7, o Luciano tem uma assistência. Então, assim, quanto mais próximo do gol o Luciano ficar, mais proveitoso ele vai ser. Mas ele não é o cara que vai lá armar o jogo, que vai dar passe, que vai deixar o Lucas na cara do gol, que vai deixar o Caleri na cara do gol. Ele não é esse cara. Então o São Paulo sempre ficava muito previsível, dependente sempre do Lucas. Do Lucas pegar essa bola e arrancar, do Lucas driblar 2-3, do Lucas fazer alguma coisa, ou do Caleri ganhar uma bola vadia lá. O que aconteceu? O São Paulo precisou e o Zubeldia sacou, começou lá com o Ferreirinha e agora a gente tem um ponta. Hoje, o São Paulo de hoje é muito parecido com a LDU do Zubeldia. A LDU do Zubeldia era mais ou menos assim. A grande questão é que a LDU tinha o 10. Eu não me lembro agora o nome dele, mas ele já é um cara experiente, velho, vamos dizer assim. Mas é o cara ali, ó, o cara do passe. Se eu não me engano, até na final da Sul-Americana ele deixou 2 vezes, né? Os atacantes lá na cara do gol. Então a LDU tinha um 10, a LDU tinha esse meia direita, que é mais ou menos o que o Lucas faz. E a LDU tinha esse ponta extremo que era o Johan Julian. Johan Julio, o nome dele, se eu não me engano. Ele era o cara da velocidade. Ele era, para a LDU, o que o Ferreirinha é para São Paulo. O cara que fica lá pisando na linha o tempo todo, dando amplitude para o time. Desafogou, tá afogado aqui? Bota lá pro Ferreirinha, que o Ferreirinha vai rabiscar, vai driblar em direção à área. Então, hoje a gente tem o Lucas, que cria com tabela, que cria com velocidade, que cria com o drible. A gente tem o Luciano, que é o Luciano, criando, ele não serve pra nada, mas se tiver dentro da área ele vai fazer gol, que gol ele sabe fazer. E hoje a gente tem o Ferreirinha, que é o cara que desequilibra pelo outro lado. Então, nós não estamos tão dependentes do Lucas. Hoje a gente tem o Lucas que pode criar por um lado e a gente tem o Ferreirinha que pode criar pelo outro. Então, essa é a principal função. Se o São Paulo conseguisse arranjar, mas eu acho que não vai jogar mais, que é o Rames. Arranjar um camisa 10, um cara, aquele cara que põe o atacante na cara do gol, aquele cara que todo mundo acha que ele vai dar o passe pra cá e ele vira o pé e dá o passe pra cá. O Arrascaeta, um Alan Patrick, um Veiga, um Ganso, esses caras, genial. Esses caras que botam o atacante na cara do gol. O São Paulo não tem esse cara. Isso pra mim é o que falta no atual elenco do São Paulo. Um camisa 10 de verdade, o cara que dá o passe, o cara é diferente. A gente tem um Lucas que é diferente na função dele, a gente tem um Ferreirinha, eu não vou falar que o Ferreirinha é diferente, mas é um ótimo jogador, e a gente tem o Luciano que faz aquela função ali, mas o Luciano não é meia, ele não sabe fazer aquilo. Ele não é o cara do passe, ele é até o cara da tabela, ele é o cara do passe curto, ele é o cara que pode... Quantas vezes a gente já não viu o Luciano matando contra-ataque? Quantas vezes a gente já não viu o Luciano entregando bola para gol? Por quê? Porque quando ele tenta fazer aquelas jogadas de deixar o corpo dentro da área do adversário, ele se protege, porque se o cara chegar de qualquer jeito é pênalti.
Quando ele tenta fazer essas jogadas no meio de campo, o cara pode chegar e só tomar a bola dele, porque no meio da área não é qualquer contato que vai ser falta. É diferente um contato no meio da área e um contato no meio do campo. Então, assim, a gente já cansou de ver o Luciano matando contra-ataque, a gente já cansou de ver o Luciano errando passe, a gente já cansou de... Porque ele não é meia. O Luciano não é meia. Ele é um ótimo segundo atacante. Então, quanto mais próximo do gol o Luciano tiver, melhor. A questão é que hoje ele atua por dentro. Então, quando ele atua ali por dentro, o São Paulo fica praticamente com um jogador a menos dentro de campo. Então, toda a responsabilidade ficava por conta do Lucas, agora a responsabilidade fica por conta do Ferreirinha e do Lucas. São Paulo vai jogar hoje contra um time que está muito abatido e, sinceramente, o São Paulo tem que ganhar e ganhar bem. Tem que começar... Tá numa batidão, o São Paulo fez um ótimo jogo contra o Atlético, foi muito prejudicado pela arbitragem. O São Paulo fez um grande jogo, um dos melhores jogos da temporada. A nível técnico, a nível de competição, a nível de criatividade, a nível tático, o São Paulo taticamente muito bom, o São Paulo que não se perdeu após tomar o gol, o São Paulo que não se perdeu após a expulsão, o São Paulo é um time muito mais maduro, muito mais concentrado. E o Zubeldia, eu acho que o Zubeldia já entende o quão alto esse time pode chegar, o quão alto nível o time do São Paulo pode chegar, e ele tá mirando isso. Deixa aí a sua opinião, deixa seu palpite pro jogo de logo mais, deixa seu palpite sobre o Ferreirinha, sobre o Lucas, sobre o Luciano. Enfim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.